Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Veras e este vídeo está abrindo uma playlist de um curso de Introdução ao Método dos Elementos Finitos. Este que é um método numérico para se resolver equações diferenciais na forma de problemas de valor de contorno e que estão presentes em várias situações, em vários contextos da física e da engenharia, tá bom? Eu já começo avisando a vocês que é muito comum o método dos elementos finitos estar associado a problemas de engenharia, mais especificamente problemas de estruturas da engenharia civil. É comum encontrar na literatura materiais sobre o método dos elementos finitos numa forma como se ele fosse desenvolvido dentro da teoria, dentro dos modelos de análise de estrutura de engenharia civil ou de estudo de propagação de calor, tá? Da engenharia também, tá? Mas eu quero deixar muito claro aqui nessa playlist que o método dos elementos finitos não é um método específico desses temas de engenharia. O método dos elementos finitos é um método numérico para se resolver equações diferenciais postas na forma de problemas de valor de contorno, tá? E aí, como essa classe de equações diferenciais que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é muito presente, ela é fundamental em análise de estruturas, é fundamental em estudo da propagação do calor, em problemas de difusão, problemas de advecção, mecânica quântica também. Temos a equação de Schrödinger, que é uma equação do tipo de fusão, apesar de ter um elemento complexo ali, uma partícula imaginária, mas é uma equação do tipo de difusão, também se pode resolver por elementos finitos. Então, o que eu quero dizer? Esse método, ele é feito para se resolver esses problemas de valor de contorno e eles estão presentes em diversas situações, tá bom? E no meu curso de elementos finitos, eu gosto de prezar muito por essa forma mais generalista, porque, como eu falei, é muito comum você ir na literatura buscar sobre elementos finitos, livros, artigos, vários deles, e a grande maioria traz esse assunto como se fosse originário de análise de estruturas, tá? Mas o que acontece? Lá, quando você vai fazer análise de estruturas, você já constrói o seu modelo utilizando o método dos elementos finitos embebido nesse modelo, tá? Ele já está sendo feito dentro da construção da sua modelagem dos problemas de pórticos, de vigas, o que for, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para este curso. Então, se você está chegando agora no canal, dá uma olhadinha aqui nas playlists, tem bastante assunto interessante de várias áreas da matemática. E compartilhe esse vídeo, vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. Bem, e aqui nós vamos começar pelo princípio mesmo, né? pelo básico, pelo essencial no método dos elementos finitos, que é o seguinte: é a distinção entre formulação forte e formulação fraca de problemas de valor de contorno, tá? Já adiantando a vocês, a formulação forte de um problema físico, tá? Vamos dizer assim, é a equação de governo em si, é a equação diferencial que governa esse fenômeno físico. É o problema de valor de contorno. A formulação fraca é uma forma integral desta equação de governo. Então, a gente vai fazer uma manipulação para poder chegar numa forma integral dessa equação. E a gente chama de formulação fraca. Os nomes forte e fraca já vai fazer sentido. Mas já vou adiantar, né? Na formulação forte, nós temos uma condição na diferenciabilidade da solução, né? A gente tem que ir atrás de soluções que tenham derivadas segunda contínuas, né? As funções sejam de classe C2, por isso que é forte, você tem uma condição mais forte na diferenciabilidade da função. Na formulação fraca, você reduz essa rigidez na sua
na diferenciabilidade da função, né? Nessa condição, a rigidez dessa condição, vamos dizer assim. Então, na formulação fraca, a sua solução passa a ser exigida para ela apenas que você tenha derivadas primeiras contínuas. E aí, onde começa todo o método numérico, onde começa todo o método dos elementos finitos. Tá? Então, o que acontece aqui? De antemão, você tem a equação diferencial do seu problema, a equação de governo, tem a formulação forte. E aí nós temos que passar da formulação forte para a formulação fraca, que é onde o método dos elementos finitos se inicia. Ele se inicia a partir da formulação fraca. E a partir daqui que começa o método numérico em si, onde a gente vai fazer a discretização do domínio em vários elementos, e vamos fazer as aproximações via interpolação, seja linear, seja quadrática, depois o sistema linear tridiagonal que você tem que resolver, e depois a reconstrução da solução, tá? Tudo isso vai ficando claro ao longo do curso, tá? Então vamos sem pressa, aqui um curso introdutório, e como eu falei, vamos prezar pelo sentido de mais generalista do método dos elementos finitos, como um método para resolver problemas de valor de contorno, tá bom? Então, vamos fazer agora a distinção entre formulação forte e formulação fraca e como passar de uma para outra e a equivalência entre as duas. Porque, veja, você está na sua formulação forte, a equação diferencial que você quer resolver, a equação de governo do seu sistema físico. E aí você passa para uma outra forma, para uma forma integral, uma formulação fraca. Aí você tem que garantir que a solução aqui na forma fraca também vai ser solução da forma forte e vice-versa, para que vocês tenham a segurança de que eu não posso resolver meu problema aqui na formulação forte. Então eu passo para a formulação fraca, onde eu posso fazer os meus métodos numéricos, e a partir daqui a gente faz o método dos elementos finitos e vai obter uma solução aproximada, e essa solução também vai ser condizente com a solução da formulação fraca, ou seja, da formulação forte. Ou seja, vai ser a solução do seu problema de valor de contorno. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa, o nosso curso a gente vai começar, é um introdutório, então nós vamos começar a resolver equações diferenciais ordinárias, equações de uma só variável. Depois nós vamos passar para equações de parciais, para EDPs. Você tem mais de uma variável. Mas uma coisa que já é importante deixar uma motivação para esse método dos elementos finitos é que é o seguinte. Quando você for resolver uma EDP, vamos pensar uma EDP, uma equação de Poisson, por exemplo, né? Então aqui uma motivação. Tá? Suponha que você queira resolver uma equação de Poisson, tá? Você tem que o Laplaciano de U é igual a uma certa função de x, y, y', por exemplo, né? Equação de Poisson. Se você for resolver esta equação num retângulo, você pode muito bem utilizar o método das diferenças finitas. Sem nenhum problema, você vai ter uma solução muito bem aproximada. Então, para esse caso aqui, você pode fazer diferenças finitas. Diferenças finitas. Que aí você vai discretizar o seu domínio aqui, né? Em vários subintervalos. E aí você vai obter a solução do seu problema de valor de contorno, da sua equação, uma de Poisson, por exemplo, né? Poisson, né? Então aqui é a equação de... Deixa eu escrever para vocês. Isso aqui é a equação de Poisson. Tá? E aí, nesse caso, você vai encontrar a solução nesses nós aqui. Em cada um desses pontinhos, você vai ter a aproximação da sua solução, tá? Tendo que a condição de contorno vai estar aqui, né? Então, nas bordas, você tem condição de contorno. E é um retângulo, e você não tem problema nenhum em fazer a discretização disso, tá? Então, você pode fazer muito bem a modelagem, por exemplo, de uma equação de calor, onde você tem uma derivada segunda aqui, tá? Uma equação parecida, né? Com a equação de Poisson, mas vamos supor que você tem uma equação do calor para resolver. E você vai estudar a propagação de calor numa chapa metálica de um certo material que você está estudando, e você quer saber como o calor, como vai ser a distribuição de temperaturas nessa placa. Se ela for retangular, diferenças finitas
faz muito bem feito, vê? Você encontra a distribuição de calor ao longo dessa placa. Agora, suponha que a sua placa não seja mais retangular, ela tenha certas irregularidades, ela não seja mais retangular, não seja mais retangular. Então, se você tiver, por exemplo, uma placa que ela seja dessa forma assim, uma bandeirinha assim. Qual é o problema nela? Aqui nós temos um problema porque neste ponto aqui não será diferenciável, a função não é diferenciável nesse ponto aqui, nem nesse e nem nesse, tá? O que acontece? Quando você fizer diferenças finitas, você não consegue trabalhar bem nesses nós, porque quando você fizer a discretização aqui, vai dar um grande problema e você vai ter uma divisão aqui para o número, vai chegar uns infinitos, vão aparecer infinitos na sua modelagem. Não dá certo. E aí é onde vem a grande potência do método dos elementos finitos. E aí você pode dividir esse seu domínio em vários elementos finitos. Então, a gente pode, por exemplo, pegar elementos retangulares. Tá? Eu estou fazendo aqui. Vamos fazer ele assim, ó. Pronto, ó. O que a gente fez aqui? Separamos o nosso domínio em vários elementos triangulares. E aí, ao invés de a gente fazer como nas diferenças finitas, encontrar aproximações da solução nesses nós aqui, nos encontros dessa malha, nós vamos fazer uma interpolação e vamos encontrar uma aproximação da solução em cada elemento finito. Então aqui nós vamos fazer você pode fazer uma interpolação linear, então você vai ter vários planozinhos aqui em cada um desses elementos. Você pode fazer uma interpolação quadrática, então você vai ter várias parábolazinhas, no caso paraboloides, se forem soluções, se for de duas variáveis, por exemplo. Enfim, se você tiver uma geometria irregular, o método dos elementos finitos será útil. E aí agora você consegue resolver a sua equação do calor nesse tipo de geometria. E você consegue entender a distribuição de temperaturas nessa placa irregular aqui, tá? E aí você pode fazer elementos retangulares, elementos triangulares são muito comuns, tá? E dessa forma você não vai ter a solução apenas nos nós, você vai ter a solução em cada elemento, e aí você vai ter uma junção, né, da solução deste primeiro elemento com esse segundo elemento, através dessa interface aqui. Da mesma forma desse segundo elemento para o terceiro elemento, através dessa interface aqui, e assim sucessivamente. E aí, claro, assim como nas diferenças finitas, quanto menor for a sua malha, claro que isso tem que ter um certo cuidado quando você estiver estudando equações parabólicas, por exemplo, né? Que você não pode diminuir indiscriminadamente. Tem uma condiçãozinha lá, inclusive até uma condição CFL. Quem estudou diferenças finitas deve ter passado por isso. Mas a gente sabe que em diferenças finitas, quanto mais refinada for a sua malha, melhor para a aproximação da sua solução. Assim vale também pelos elementos finitos. Então a gente poderia ainda dividir aqui em mais elementos aqui, menores. Eu pego esse daqui, posso dividir esse aqui assim, e pegar esses triângulos menores, ó. E a minha solução vai ficando cada vez melhor. E aí você vai subdividindo e fazendo elementos finitos cada vez menores, e você vai melhorar ainda mais a sua aproximação, tá? Então essa é uma grande motivação para você estudar elementos finitos. E isso aqui tem uma aplicabilidade enorme. E também em aerodinâmica, se você for fazer, por exemplo, tá projetando um perfil da asa de um avião, né? Então você tem aqui o perfil de uma asa de um avião. Aqui é só um esboço, tá? Só para representar como vem a aerodinâmica neste caso. A corrente de vento vai se espalhar, de certa forma aqui, tá? E aí suponha que você queira fazer uma modificação no perfil dessa asa. Vamos, sei lá, eu vou aumentar aqui e vou botar uma coisinha assim. Isso aqui é só bem hipotético, tá? Só para exemplificar, tá? Então, suponha que você faça essas modificações.
Na aviação tudo é muito caro, não é verdade? Então você não pode fazer essa modificação e já colocar para teste. Antes disso, você tem que fazer várias simulações numéricas. Então você faz várias simulações para depois você poder colocar protótipos, que até para fazer protótipos é muito caro. Então você não vai fazer isso aqui e já vai diretamente gastar fortunas com protótipos, com testes, né, antes de você fazer uma análise numérica. Então, nesse caso, o método dos elementos finitos vai ser muito viável. Por quê? Como é que você vai fazer isso aqui? A aerodinâmica aqui é uma equação de fluidodinâmica, né? Uma equação de mecânica dos fluidos, é uma equação diferencial, uma equação diferencial parcial. E num perfil desse aqui, não tem como você fazer diferenças finitas. Não é possível você dividir isso aqui e resolver por diferenças finitas. E aí vem os elementos finitos para resolver esse tipo de equação. Então veja que a aplicabilidade de elementos finitos é muito, muito, muito vasta, tá? Então, desde engenharia civil até engenharia de materiais, até física, né? Você está trabalhando com mecânica quântica também, como eu falei no começo, assim como engenharia aeroespacial. Então, tem uma aplicabilidade enorme, tá? Então, claro, isso aqui no nosso curso, vamos começar pelo começo e vamos tratar primeiro com as equações diferenciais ordinárias, para a gente entender os fundamentos do método dos elementos finitos, para depois passarmos para as equações diferenciais parciais. E aí vamos lá, qual é a classe de equações diferenciais que a gente vai resolver aqui via método dos elementos finitos? Esse tipo de equação aqui, ó. Vou colocar aqui é a derivada, e aqui dentro vem uma função p de x. U é a solução, tá? É a função, é a nossa incógnita aqui, tá? É a função U. Então, deu dx mais um termo de resto aqui. Veja que aqui se esse p for constante, você tem uma equação de Poisson, né? Uma equação de Poisson. Se esse p for constante, ele sai daqui. Agora, se esse p não for constante, você vai ter uma equação que vai ter derivadas segunda e derivada primeira, né? Vamos fazer a regra do produto. E aí vamos colocar aqui duas condições de contorno de Dirichlet. Duas condições de contorno na função U. Então, U de A é igual a UA. U em B, vou chamar de U índice B. Tá? E aí a nossa variável x, ela vai de A até B. Tá? Então, este daqui é a equação de governo. É a equação que vai governar o seu sistema físico. Tá? E é uma equação diferencial de segunda ordem, posta no problema de valor de contorno, certo? Então, essa daqui é a forma forte do seu problema de valor de contorno, tá? Então, aqui é a forma forte, ou formulação forte, tá? Ou formulação forte, tá? Então, qual é a forma forte do seu problema de valor de contorno? É exatamente a equação de governo, tá? É a equação diferencial que você quer resolver, posta no problema de valor de contorno, tá? Isso aqui é sempre para problema de valor de contorno, não são para problemas de valor inicial, tá? Sempre problema de valor de contorno. E aí, claro, a equação junto com a condição de contorno, tá? Se você tem só a equação diferencial, né, não vai ser a sua formulação forte. As condições de contorno são importantes e são muito necessárias. E aí, uma coisa, isso aqui descreve vários problemas, né? Como eu falei, se esse P for constante, já tem a equação de Poisson. Se você tem equação de Poisson, você já tem eletromagnetismo, por exemplo, né? Que é a equação para o potencial. E, importante, por que nós chamamos de forte? Nós chamamos de forte porque nós temos a exigência de que a função U tenha derivada segunda contínua. Porque para satisfazer essa equação, ela tem que ter a derivada segunda, ó. Você pega esse com esse aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ó. Vai ter uma derivada segunda aqui. Se a equação de segunda ordem, você exige que a sua solução tenha derivada segunda contínua, seja de classe C2.
Então, por isso que é uma formulação forte. Forte porque você tem uma condição mais forte na diferenciabilidade da sua solução, tá? E aí, gente, como é que a gente vai passar para a forma fraca? Passar para a forma fraca é escrever isso aqui numa forma integral. Vamos escrever essa equação na forma integral. E para isso vamos ter que fazer uma integração por partes aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui é basicamente um método, é um dos métodos de Galerkin, tá? É um dos métodos de Galerkin, tá? Que é o método da integral ponderada, porque a gente vai multiplicar isso aqui por uma função peso. Então, como é que a gente faz essa transição? Vamos multiplicar a equação diferencial e também as condições de contorno por uma função peso arbitrária. Então, a gente vai multiplicar por uma função peso, que eu vou usar aqui no nosso curso como W. Isso aqui é uma função peso e ela é arbitrária. Tá? Ela é arbitrária, então depois ela vai ter que desaparecer na resolução do seu problema. Ao longo do curso vai ficando mais claro. Mas lembre que essa função peso é uma função arbitrária. Por que é uma função peso? Porque eu vou multiplicar essa equação por essa função W e vou integrar. Então, quando você integra uma função aqui e ela tem uma outra funçãozinha multiplicando aqui, por exemplo, W de x, dx, quando você integrar. Então, isso vai ser uma função de um peso. É um peso na sua integral, tá? Por isso que também alguns ainda chamam de método da integral ponderada, por exemplo. A função U, no linguajar de método de elementos finitos, a gente chama de função tentativa. Tá? Função tentativa quando a gente ainda está no processo de aproximação da solução. Tá? Então, isso que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer? Multiplicar a equação por W e integra no domínio de A até B. Tá? Então, como é que fica? Vamos lá. Vamos virar aqui. Então, veja só. A minha equação, ela tem termo de derivada, P de x, du dx, mais um termo de fonte, um termo externo da sua função, tá? Eu gosto de colocar os nomes das coisas. Quando você tem uma equação diferencial, que você tem essa função, essa parte que é a parte não homogênea da sua equação, isso aqui descreve uma fonte, tá? Se você está com problemas de análise de estruturas, né, de análise de tensões, esse R aqui seria uma força externa. Se você está num problema de condução de calor, isso aqui seria a fonte de calor externa. Se você está num problema de difusão, esse termo aqui poderia ser um sorvedouro ou um sumidouro da matéria que você está estudando a difusão, tá? Então aqui seria uma fonte externa, tá? Então vamos lá. Vamos multiplicar isso aqui por uma função peso, função W, arbitrária, e vamos integrar no domínio de A até B. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Esse daqui, vamos fazer uma integração por partes aqui, e aí vamos dar as condições de contorno. Tá? Então vamos distribuir isso aqui, claro, igual a zero. Né? Então vai ficar integral de A até B. Então vou colocar aqui ó, W de x, D de x, P du dx, tá? Peguei a primeira e agora esse daqui. Mais integral de A até B, W de x, R de x, dx, igual a zero. Perfeito, né? Pronto. E nós temos aqui uma coisa muito, muito, muito importante, que é o seguinte. Condições de contorno de Dirichlet, ou seja, condições de contorno na função, na linguagem de elementos finitos, também é chamado de condições de contorno essenciais. Tá? Vamos já voltar para esse nome mais para frente um pouquinho. Então, condições de contorno de Dirichlet, para quem não está entendendo, pode ser, escrever assim. Tá? Aí, talvez já deve lembrar, né? Dirichlet. Condições de contorno na função,
leva a condições na função peso. Se eu tenho condição de contorno de Dirichlet, ou seja, condição de contorno na função, necessariamente a função peso vai ter que se anular nesses extremos, A e B, nesses extremos onde tem condição de contorno de Dirichlet. Se aqui fosse uma condição na derivada, condição de Neumann, não, tá? W não se anularia aqui. W só deve se anular onde você tem condição de contorno de Dirichlet. Nesse caso aqui, nesse problema que a gente está colocando, hoje aqui, as duas condições são de Dirichlet. Então, a função W em A tem que dar 0 e em B também tem que dar 0. Professor, mas não acredito. Prova isso para mim. Vou provar. Olha só, é muito simples. Para entender isso, é bastante simples. Veja só. Nós temos aqui... Vamos olhar para cá, né? Antes de integrar, né? Primeiro a gente multiplica pela função peso, né? Multiplica primeiro por W e depois integra. Mas antes de integrar, vamos olhar só para o que tem aqui dentro dessa integral, tá? Que é a equação diferencial multiplicado pelo peso. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Então, quando o valor de x for igual a A, quando eu estiver em x igual a A, então veja só, em x igual a A, o que é que nós vamos ter aqui? D de x, P de A, du dx. Na verdade, eu podia até colocar tudo aqui, né? Faz aqui de x, faz assim, ó. Tomada em x igual a A, mais, aí bota o W, né? W de A. Não, na verdade, eu vou fazer assim. W de A mais R de x. Isso aqui tudinho tomado em x igual a tem que ser 0. Tá? Vamos apagar isso aqui. W de A, isso aqui tudo tomado em x igual a tem que ser 0. Beleza. A sua condição de contorno é na função, tá? Então, isso daqui não é prescrito. Tá? Não é prescrito, você não sabe quanto é que vale isso daqui, tá? Aí você vai ter isso aqui vezes esse WA tem que ter igual a 0. Necessariamente tem que ser igual a 0. Então, para que isso aqui seja igual a 0, não tem outro jeito. Esse W tem que ser 0. Para você garantir que isso aqui vai ser 0 sempre para todo valor de x. Porque como é que é a sua equação diferencial? Diz o seguinte. Isso aqui tudinho é igual a 0 para qualquer que for o valor de x dentro de A e B. Fechado. Inclusive em x igual a e x igual a B. É fechado. Só que aqui tem esse W, tá? Então, para que no contorno, isso aqui, você garantir que isso aqui seja 0 no contorno, né? Esse W de A tem que necessariamente ser 0. E aí você garante isso. Por quê? Isso aqui não é prescrito. E isso aqui você também não tem a sua condição de contorno não está aqui, tá? Se a sua condição de contorno fosse de Neumann, ou seja, se a sua condição de contorno fosse na derivada, você teria isso aqui prescrito. E você não poderia garantir que o W ia ser 0 o tempo todo. Então, para que isso aqui seja 0, necessariamente, W de A tem que ser 0. Certo? Da mesma forma para B, que aqui eu estou colocando condições de contorno de Dirichlet em A e em B. Tá? Então, analogamente, para B. Tá? Em x igual a B, nós vamos ter que a função peso em B também será 0. Beleza? Então, nós vamos escrever isso de que a função peso deve se anular, tá? Nos contornos com condição de Dirichlet. Nos contornos
com condição de Dirichlet, ou seja, condições na função. Beleza. E aí nós vamos voltar para cá, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma integração por partes aqui. Vamos fazer uma integração por partes. Note o seguinte, que aqui a gente tem integral. Eu vou falar U e V, que é exatamente o nosso vício de linguagem que a gente usa desde cedo lá no cálculo 2, né? Cálculo 2, 3, tanto faz. Então, aqui a gente tem U e aqui dentro é o V. Então, quando a gente for fazer essa integral, olha só. Isso aqui é U dV, né? Então, a integral disso aqui vai ser UV, esse vezes esse, menos a integral de V du. Verdade? De novo, integração por partes aqui. Vai ficar UV menos a integral de V du, derivada desse aqui. Fica UV menos a integral de V du. Vamos usar a integração por partes aqui. Então, vamos lá. Então, copiei aqui de novo. Então, vamos lá. Vai ficar UV, né? W vezes esse daqui, né? Então, vai ficar W de x, P de x, du dx. Aplicado de A até B, né? Este é o V, menos a integral de V du. Então, vai ficar P de x aqui, du dx, dw dx. Tá bom? E esse aqui repete. Integral de A até B, w de x, r de x, dx igual a zero. Beleza. Aí vamos olhar para este pedacinho aqui sozinho primeiro. Vamos pegar esse pedaço aqui. Olha só que interessante. Quando eu vou aplicar em B, então vai ficar w de B, aí aqui é p de x, du dx, passei logo esse traço, vou fazer assim. Em x igual a B, tá? Menos em A. W de A, du dx, P de x, em x igual a A, tá? E é o seguinte, a equação que a gente está resolvendo é essa daqui, condição de contorno de Dirichlet em x igual a A e em x igual a B. Então, a função peso tem que ser zero em x igual a A e em x igual a B. Então, isso aqui tem que ser zero. Isso aqui também tem que ser zero. Tá? Sobra apenas esse e esse. Só sobrou isso daí. Então, nós ficamos com integral de A até B, P de x, du dx, subir mais um pouquinho, né? Dw dx. Menos integral de A até B, w de x, r de x, dx igual a zero. Como é igual a zero, né? Eu posso trocar o sinal aqui, um para o outro. E aqui, gente, esta é a formulação fraca daquele problema de valor de contorno. Tá? Então, esta é a forma fraca. É a formulação fraca. Tá? Por que que é fraca? Porque a nossa condição de diferenciabilidade é apenas na derivada primeira. Derivada primeira aqui, derivada primeira aqui. Não é mais na derivada segunda. Então, a condição na diferenciabilidade, ela é mais fraca. É uma ordem a menos.
as funções têm que ser de classe pelo menos C1. Na forma forte, ela tem que ser pelo menos de classe C2. Então, você reduziu a classe da sua solução. Então, você tem uma condição mais fraca na diferenciabilidade da função, que tem apenas derivada primeira, por isso que é chamada de formulação fraca. E aí, gente, é aqui que começa o método dos elementos finitos. Mas claro, isso aqui é mais lá para frente, na nossa playlist, vai acompanhando os vídeos aqui. A gente vai começar a fazer o método dos elementos finitos a partir da forma fraca. Então, o que acontece? Muitas vezes resolver o problema na formulação forte, ou seja, atacar a equação de governo diretamente, atacar a equação diferencial diretamente, é muito difícil. E aí, o que nós fazemos? Nós passamos para a formulação fraca e resolvemos esse problema que, numericamente, ele vai ser mais fácil, mais estável do que atacar a equação diferencial de segunda ordem numericamente. Tá certo? E aí, o que a gente agora tem que mostrar primeiro? A gente passou da formulação forte para a formulação fraca. Agora nós temos que mostrar que uma solução daqui da forma fraca também vai ser solução lá da forma forte. Porque não adianta nada você passar, qualquer que for a teoria que você estiver estudando, você passa de uma formulação para outra, aí essa solução nessa nova formulação tem que ser também solução do seu problema na formulação anterior. Que você pode muito bem mudar de formulação e a solução não ser a mesma, não valer para o outro sistema, tá? Isso pode acontecer muito bem. Mas aqui no método dos elementos finitos, isso não ocorre. As soluções são iguais. Então, uma solução fraca vai ser equivalente a uma solução forte. Então, uma solução da sua formulação fraca também vai ser solução da sua formulação forte. Então, o que a gente vai fazer agora? A volta. Vamos fazer a volta e mostrar aqui, dessa da equação, a gente faz a equação na formulação forte, tá? Vamos lá. E aqui nós entramos na equivalência entre as formulações forte e fraca. Vamos mostrar aqui uma solução da equação na forma fraca, também a solução da equação na forma forte, tá? Então, vamos partir da equação integral. E aí vamos fazer, de novo, uma integração por partes e retornar para a equação diferencial de segunda ordem, a equação de governo. Então, vamos partir da formulação forte. Na formulação forte, vamos partir da formulação fraca. Então, a gente tem aqui que é a integral de A até B de P de x, du dx, dw dx, menos integral de A até B, w de x, r de x igual a zero. Tá? Vamos partir daqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, olha, a partir daqui, vamos fazer o caminho inverso, tá? Inverso. A partir disso daqui, a gente pode identificar isso como uma parte da integração por partes. Vamos fazer a volta, tá? Isso aqui pode partir daqui, ó. Vamos lembrar da integração por partes. Eu já vou escrever, aí depois eu volto, tá? Isso aqui vem daqui. De novo aquela integraçãozinha, ó. Integral de A até B. W de x, vamos só lembrar, né? Como era? Era assim, ó. P de x, né? Essa integralzinha aqui fazia UV menos a integral de V du. Então, isso aqui era igual a UV menos a integral de V du, que é isso aqui, ó. V du é isso aqui. Certo? Então, identifique isso aqui. Então, isso daqui, que é isso, vai ser igual ao quê?
vai ser igual a esse menos esse, aí multiplica por menos 1 aqui, né? Aí multiplica por menos 1. Então, aqui nós temos que a integral de A até B, P de x, vamos botar aqui, ó, du dx, dw dx, né? Isso aqui vai ser igual a esse aqui vai subtraindo, né? Vai menos. Tem esse não negativo, multiplica todo mundo por menos 1. Então, vai ser esse menos esse. Então, vai ser w de x, p de x, du de x, menos a integral disso aqui. Vou fazer assim, w, p, só para caber, tá? Só para caber aqui. Pronto. Aí vem o seguinte. Para que a gente chegue daqui na forma forte, nós devemos impor que W seja zero. Opa, perdão, olha, esqueci, desculpa. Isso aqui vai de A até B, isso aqui também vai de A até B, perdão, tá? Seguinte, a gente vai ter que impor que W se anule nas extremidades A e B. Ele vai se anular aqui e aqui, tá? Porque ele se anulando, aí eu vou chegar na equação diferencial. Mas calma, aqui não tem nenhuma gambiarra, não. A gente quer chegar na equação de governo. E para chegar na equação de governo, nós temos que, obrigatoriamente, fazer com que o W seja zero aqui e aqui. E aí isso casa certinho, porque ele forçando, né? Forçando não é uma boa palavra, né? Mas impondo que W seja zero em B e em A, vai levar a equação diferencial de segunda ordem, a equação de governo, com condições de contorno de Dirichlet. Então a gente já viu que, antes, para passar se a condição de contorno for de Dirichlet, necessariamente a função peso tem que se anular. E aí a gente está vendo aqui, para poder chegar numa equação diferencial de contorno com condições de Dirichlet, a gente impõe que esse W tem que ser zero. Então, impondo que W de A igual a zero e W de B também igual a zero, onde é que nós vamos chegar? Isso daqui, né? Que é, cadê? Isso aqui, né? Isso aqui é isso aqui. Isso vai ser zero. Isso vai ser zero, porque W de A é zero, W de B é zero. Então, isso aqui é igual a isso. Então, a gente vai ter menos integral de A até B. Opa, desculpa, aqui também de A até B, né? Claro. W de x, D de x, de P de x, du de x. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Menos integral de A até B, W de x, R de x, dx igual a zero. Menos e menos vão embora, né? Com zero do outro lado. Posso colocar W aqui em evidência. Tudo aqui é contínuo, tá? Pelo amor de Deus, aqui tudo é contínuo. Eu não falei no começo, mas já é subentendido. Todas essas funções são contínuas. Ah, professor, mas eu já vi em algum lugar que elementos finitos a gente vai discretizar o domínio, alguma coisa e tal, não sei o quê. Mas, dentro de um elemento finito, isso aqui tudo vai ser contínuo, tá? Pode não ser contínuo, pode não ser diferenciável de um elemento para o outro. Mas, isso aqui tudo vai ser contínuo. Se ele é contínuo, eu posso colocar esse W aqui em evidência, tá? A gente vai ter integral de A até B, W de x, aí vai ficar, ó, D dx, tá? Se
Você já pode observar que a equação de governo está aqui dentro, né? A sua equação de governo está aqui. Você já pode estar altamente, né, com desejo de dizer o que está aqui dentro é zero. De cara. Você já pode ser tentado a dizer isso, o que está aqui dentro é zero. Poder pode, mas garantido por uma coisa muito importante, que é o chamado lema fundamental do cálculo variacional. Eita, professor, o que é isso? Tu já está levando para outro canto, para outro lugar? Calma. O método dos elementos finitos ele é muito relacionado ao cálculo variacional. Cálculo variacional, cálculo das variações. É um ramo da matemática aplicada que estuda minimização, extremização, né, que pode ser minimização ou maximização, de funcionais. O que são funcionais? São funções de outras funções, tá? Aqui no meu canal tem uma playlist de um curso de cálculo variacional. Dê uma olhadinha lá, tá? Tem uma playlist, tá completinha lá, sobre o curso de cálculo variacional, cálculo das variações. E eu vou usar um resultado dessa área. O lema fundamental do cálculo variacional nos diz que se você tem uma integral de uma função aqui, vezes outra função, e esta função aqui se anula nos extremos, então necessariamente essa outra função aqui tem que ser zero, tá? Meu Deus, professor, calma aí, como é isso? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui está. Aqui é o lema fundamental do cálculo variacional. Tá? Eu estou trazendo esse papel aqui dessa nota de aula. Diz o seguinte, seja W uma função contínua de A até B. Se a equação for verdadeira, integral de W vezes uma função, quem é essa função? Essa função é isso aqui que está aqui dentro, tá? Então, se essa equação for verdadeira, integral de W vezes a função f é zero, para todas essas funções peso, que se anulam em A e B, tem que necessariamente se anular em A e em B. E é continuamente diferenciável, né, tem nesse intervalo, então necessariamente essa função f aqui vai ser zero para todo o valor de x. Então, você tem a integral de um produto de duas funções. Uma dessas funções se anula nas extremidades. Isso aqui tem que ser igual a zero, então necessariamente esta outra função ela vai ser igual a zero em todo o seu domínio, tá? Gente, a demonstração desse lema eu não vou fazer aqui nesse vídeo, mas tem no meu curso lá de cálculo variacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no final do vídeo, no final desse vídeo vai ter lá para vocês colocarem, assistirem a demonstração do lema fundamental do cálculo variacional. Novamente, o lema fundamental do cálculo variacional diz o seguinte, você tem uma integral de um produto de duas funções, no intervalo de A até B, e essa integral dá zero. Se uma dessas funções se anula nas extremidades, necessariamente a outra função vai ter que ser zero, tá? Para todo x. De novo, a demonstração, eu vou deixar o link aqui para vocês, tem lá no curso de cálculo variacional. Então, quem é essa função f? Olha, essa função f é isso aqui todinho. Tá? E nós não impusemos que w era zero em A e em B? Tá? Se w é zero em A e em B, isso aqui é verdade? É igual a zero? Então, o que está aqui dentro é igual a zero. O que está aqui dentro vai ser igual a zero. E aí nós chegamos... que é a equação de governo, que é a forma forte. Tá bom? Então, nós mostramos que uma solução da formulação fraca também vai ser solução da formulação forte. Então, você consegue ir de uma formulação para outra, tá? Então, a gente pode até fazer o seguinte. Você tem aqui
a formulação forte, e você tem aqui a formulação fraca. Então, você passar da formulação forte para a formulação fraca, uma solução daqui vai ser solução dessa aqui. Assim como você pode voltar para cá. Então, a solução da formulação fraca também vai ser solução da formulação forte. Então, é isso que o método dos elementos finitos se baseia. Resolver essa equação é difícil. É difícil. Principalmente se você estiver num domínio irregular. Tá? E aqui seria um nabla, né? Se fosse mais de uma variável, seria um EDP. Resolver isso aqui é difícil. Então, o que a gente faz? Vamos lá para a formulação fraca, que numericamente é mais fácil de resolver. Resolve aqui, essa solução que você encontrar também vai ser a solução do seu problema original. Tá? É muito mais fácil de você resolver ele ali. Então, pessoal, é isso. Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui no canal, se vocês não são inscritos ainda. E vamos divulgar esse vídeo, vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. E desmistificar isso que colocaram na literatura de que método dos elementos finitos é um método da engenharia de estruturas. Mas não. Elementos finitos é um método numérico para resolver equações diferenciais postas na forma de problema de valor de contorno, desse jeitinho aqui, de forma aproximada. E esta equação descreve um monte de fenômeno, um monte, tá? Então é isso, pessoal, por esse vídeo é só. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.